Tudo bem, meus irmãos? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, com a graça do Senhor Jesus. Nós vamos dar seguimento aqui à nossa série de estudos a respeito das alianças divinas. E nós temos focado aí, tem 2 semanas, na aliança da criação e seus aspectos gerais. Mas hoje nós entramos no aspecto focal da aliança da criação. E nós vamos trabalhar uma questão que é muito forte para a teologia da aliança e para toda a teologia bíblica ou para todo o entendimento da Sagrada Escritura, inclusive para o entendimento da redenção em Cristo Jesus, que é o teste e prova de Adão no Jardim do Éden. Esse é o aspecto focal da aliança da criação, ou aquilo que nós podemos chamar de pacto de obras que foi estabelecido com Adão. Então, em acréscimo às estipulações gerais da aliança da criação, que foram debatidas por nós aí ao longo de 2 semanas, o homem feito à imagem de Deus também tem uma responsabilidade que foi atribuída a ele por uma ordem mais específica. Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que nós vemos lá em Gênesis 2, dos versos 16 e 17. Quando nós consideramos a proibição ali em Gênesis 2, 17, é essencial que a gente perceba a unidade orgânica que existe entre esse mandamento e a responsabilidade total do homem criado. Ou seja, quando o homem foi criado, ele tinha essas responsabilidades gerais em relação ao casamento, ao trabalho e ao sábado, ao Senhor, né, ao culto. E ele também tinha esse teste prova, e essas coisas se uniam de maneira muito orgânica. De maneira que até é difícil de separar uma coisa da outra. A exigência concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal não deve ser concebida com um tipo de estipulação arbitrária, né, sem relação integral com a vida do homem. Ao contrário, essa proibição particular precisa ser vista como um ponto focal do teste do homem. Se existiam estipulações da parte de Deus gerais, agora nós olhamos para o teste-prova como estipulações focais, né, como uma estipulação focal. Faltando uma percepção dessa unidade total das responsabilidades do homem sobre a aliança da criação, o que vai acabar acontecendo é que se pode desenvolver um tipo de dualismo que eu diria que é extremamente perigoso. No aspecto de que a gente vai começar a dividir responsabilidades nossas e de Adão entre responsabilidades religiosas ou espirituais e também algumas responsabilidades culturais ou as realidades da vida, responsabilidades da vida, responsabilidades comuns. Mas a grande realidade é que, sobre a aliança da criação, Adão não tinha um conjunto de deveres relacionados ao mundo criado e outro mais específico de natureza que é inteiramente diferente, que agora é então um tipo de responsabilidade, de dever espiritual. Muito pelo contrário. Tudo o que Adão fazia tinha implicação direta sobre a sua relação com Deus por causa da aliança da criação. As ordenanças da criação relativas ao casamento, ao trabalho, ao sábado, não tinham existência separada da responsabilidade de Adão de se abster de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua vida como criatura na aliança deve ser vista como um todo unificado. E essa é a nossa realidade também. Essa mesma unidade de relacionamento de aliança caracteriza subsequentemente as várias administrações da aliança da redenção. A aliança com Noé, com Abraão, Moisés, Davi e a nova aliança. A vida integral do participante da aliança divina sempre encontra sua ordenança mediante um compromisso pactual. Sempre. A aliança de Deus com Noé inclui a orientação total do homem para com a criação. Sob a aliança abraâmica, as promessas da terra, da semente e da bênção estão acopladas à exigência toda inclusiva para que Abraão andasse diante de Deus em perfeição, como nós lemos em Gênesis 17:1. Então, acaba envolvendo as dimensões mais amplas e possíveis da vida humana, todos os relacionamentos de aliança.
inclusive este relacionamento de aliança que estava sendo estabelecido por Deus com Adão. O sumário da lei mosaica, por exemplo, em termos de amor total a Deus e ao próximo, descreve um relacionamento de aliança que abrange todo o pensamento e ação. A lei, por exemplo, nos diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E ela faz isso descrevendo ali os primeiros 4 mandamentos como devemos amar a Deus e nos outros 6 mandamentos como amamos o nosso próximo. E isso acaba englobando todas as áreas da vida humana. Não existem partes, nessa parte da minha vida eu posso cumprir o mandamento. Não, é um todo unificado, como todas as outras alianças. A aliança do reino sobre Davi, por exemplo, obviamente pretende ordenar o domínio sobre a existência dos servos do rei. O relacionamento da aliança envolve um relacionamento de vida integral. Ao invés de dirigir-se a um aspecto religioso mal concebido do homem, a aliança de Deus é totalmente inclusiva, ela inclui todos os aspectos. Se a aliança da criação for interpretada como não excedendo este teste prova de Adão, o que vai acontecer é que vai emergir em última análise um tipo bem estranho ou até mesmo curioso de cristianismo. É uma variedade de cristianismo que está em desacordo com aquele em que o teste prova é entendido como o ponto focal de um relacionamento de aliança que inclui a vida inteira. A diferença entre os dois pontos de vista é a mesma que existe entre o fundamentalismo mesquinhamente concebido e a teologia mais ampla da aliança nas Escrituras. O fundamentalista, gente, ele vai pensar em cristianismo em termos espirituais. Ele vai entender que o efeito da redenção tem a ver comigo individualmente, única e exclusivamente. E o fundamentalista não vai pensar em um cristianismo que atinge o mundo, né? Que atinge a minha vida. É mais um separatismo. O fundamentalista ele acaba se apartando do mundo. Esse ponto de vista, infelizmente, o ponto de vista fundamentalista, ele vai resultar em ignorância das responsabilidades do homem remido no que diz respeito a levar adiante as implicações da sua salvação ao mundo, no seu trabalho, na economia, na política, na cultura, nos seus negócios, na educação e assim por diante. Ele vai tornar o cristianismo uma esfera restrita à sua individualidade e à igreja institucionalizada. A grande realidade é que o envolvimento integral da vida, da relação pactual, fornece a estrutura para se considerar a conexão entre a grande comissão de Deus em Cristo Jesus, Mateus 28, e o mandato cultural, Gênesis 1, 28. A entrada no reino de Deus só pode ocorrer mediante o arrependimento e a fé que requerem a pregação do Evangelho. Então esse Evangelho não deve ser concebido nos termos mais estreitos possíveis, ele deve ser concebido em termos mais largos, porque ele é o Evangelho do reino. Envolve discipular homens em Jesus Cristo. O despertamento de uma percepção das obrigações do homem para com a totalidade da criação é parte integral desse processo de discipular. Se eu não entendo o meu papel no mundo, como eu vou ajudar homens a encontrarem em Cristo o propósito para a sua existência neste mundo? Fica complicado. O homem redimido, feito de novo à imagem de Deus, deve cumprir e até mesmo ultrapassar o papel originariamente determinado ao primeiro homem. Ou seja, em Cristo nós devemos viver de maneira a manifestar e proliferar este reino de Deus que vem sobre nós. Dessa maneira, o mandato de se pregar o Evangelho, o mandato para se formar uma cultura que glorifique a Deus, acabam se fundindo uma coisa na outra. Se eu vivo para a glória de Deus anunciando o Evangelho, naturalmente eu viverei dessa forma no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, onde quer que eu esteja. De maneira semelhante, a proibição concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal e as exigências mais gerais feitas ao homem devem ser
vistas como se relacionando umas às outras. Não é que o homem teria cumprido todas as obrigações da aliança da criação se ele não tivesse comido da árvore do bem e do mal. Ele tinha outras exigências também. Ele tinha que se multiplicar, tinha que sujeitar a terra, ele tinha que guardar o dia do Senhor e assim por diante. Porém, a resposta à proibição particular no que diz respeito à árvore foi crucialmente determinante. O ponto focal da aliança descansou especificamente nesse teste prova único, ou seja, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão tivesse sido bem sucedido em se submeter a Deus nesse ponto aqui, ele teria assegurado a sua bênção sobre as estipulações mais amplas da aliança da criação. Quando a gente para examinar esse teste prova no que diz respeito à árvore, né? O que se destaca nitidamente é o radicalismo da obediência exigida, né? Precisa acontecer. Contrariamente à ordem normal que permeia a cena do jardim, o homem não deveria comer desta única árvore. Ou seja, o homem tem tudo a seu dispor, ele pode comer de todas as árvores, mas aqui é exigido uma obediência visceral. Ao homem foi dado o privilégio de comer de todas as árvores do jardim. Como vice-regente de Deus, tudo era dele. Porém, agora, o que está sendo introduzido é uma única exceção. Ele não pode mais ter acesso irrestrito ao jardim. O que Deus faz é colocar uma árvore no meio do jardim como lembrança simbólica de que o homem não é Deus. Ele é um representante de Deus ali no jardim, ele é um vice-regente pactual, mas ele não é o próprio Deus. Ele tem restrições, ele tem limites, e isso fica claro ali. Tudo foi dado graciosamente ao homem, a Adão. Porém, tem uma exceção para lembrar a ele de que ele não deve confundir a sua abundante graça e bem-aventurança com o estado de criador. O homem é criatura. Deus é o criador. E por isso a limitação. Nessa situação particular, o homem não tinha nada mais para indicar-lhe a natureza excepcional dessa árvore a não ser a palavra de Deus. Deus não deixou lá um sumário de problemas que aconteceriam a Adão. Deus falou, essa árvore não coma. Esse ponto enfatiza a natureza radical da obediência requerida. O homem precisava crer na palavra de Deus como suficiente. Então, atuando como um livre agente, dotado de poderes naturais acima de toda a criação de Deus, o homem deveria humilhar-se sob a palavra de Deus uma vez dita. O Criador soberano ordenou, o homem deveria se dobrar. Como foi indicado, então, foi requerido do homem fazer muitas coisas sobre a estipulação da aliança da criação. Mas o teste prova, aquele que seria crucial, ele é concernente à árvore e ele foi o que estabeleceu o ponto focal da submissão de Deus, do homem a Deus, o seu Criador. E foi aí que Adão tropeçou, né? Agora, o ponto do teste se reduz à disposição do homem no sentido de escolher obedecer por amor ou obediência somente. A palavra nua de Deus deve tornar-se em si mesma a base da ação do homem. Não, ele não deveria esperar algo a mais. A palavra de Deus era suficiente. Meus irmãos, um ponto aqui. Isso é tão revelador para nós. Nós temos a Sagrada Escritura, nós temos a palavra de Deus e ela é suficiente. Ela basta. Você não precisa de mais nada para obedecer a Deus. Você não precisa de uma nova revelação, não precisa que um anjo venha do céu, você não precisa nem que um pseudo-profeta venha e te fale coisas a respeito da sua vida, do seu futuro, ou te revele a vontade de Deus para você. Não! A palavra de Deus é mais do que suficiente. Ela tem autoridade para definir os caminhos da sua vida, né? Quando esse caráter probatório, focal do homem é apreciado, o que se torna aparente para nós
é que a narrativa não está repetindo uma história tola sobre uma maçã que foi comida, né? Uma maçã que foi roubada, qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Envolve um teste altamente radical relativo à disposição do homem original a se submeter à palavra específica do Criador. Além disso, o que tem que ficar claro é que a narrativa não pretende descrever a experiência do homem comum. Ninguém a não ser Adão teve a escolha descrita nesses versículos. Ou seja, Adão não tinha pecado. E ele era um representante federal, ele era um representante de toda a humanidade. Depois de Adão, ninguém mais tem escolha. Todos nascem já contaminados pelo pecado. Acabou-se a opção de pecar ou não pecar. Como diria Agostinho, depois da queda de Adão, a situação do homem é: não posso não pecar. Ou seja, eu estou fadado ao pecado, a não ser que Cristo me salve. Adão se defrontou com a decisão que era absolutamente única, referente à disposição de se submeter à palavra de Deus ali, na cena do jardim ou não. Na experiência paralela do povo de Deus sobre a aliança da redenção, pode ser encontrada uma percepção adicional a respeito desse ponto crucial do teste do homem. Israel é a sombra profética do segundo Adão. Passou pelo teste relativo ao comer durante a sua peregrinação no deserto. O propósito desse teste era ensinar o homem que ele não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Mesmo a ordenança providencial de Deus que priva do pão pode se tornar fonte de vida se Israel aprender que a existência não depende primariamente do consumo de substância material da criação. Depende, antes de qualquer coisa, da comunhão com o Criador, que decorre da aceitação em confiante júbilo de tudo o que Ele ordena para a vida. Irmãos, não há vida à parte do Criador. Você pode ter abundância de alimento à parte do Criador, o que você encontra é morte. Israel, no deserto, soube muito bem disso. De modo semelhante, Cristo, nosso segundo Adão, experimentou a privação do seu sustento material no deserto. 40 dias e 40 noites sem comer. Satanás o tentou a exercitar os seus legítimos poderes a fim de aliviar o seu desconforto resultante das ordenanças providenciais de Deus. Mas Cristo, irmãos, diferente de Adão, ele repele a tentação, reafirmando o princípio indicado por Deus em Deuteronômio 8:3. A mesma palavra divina que priva será também a fonte de vida, visto que desperta a criatura para a completa percepção de que a vida depende sempre e somente do Criador. Jesus rechaça Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem. Portanto, meus irmãos, a obediência radical, profunda, visceral, fornece a chave da bênção sobre a aliança da criação. Se o homem reconhecer cabalmente o senhorio do Criador mediante a obediência à sua palavra, puramente por amor à obediência, ele vai experimentar a bênção final da aliança. A vida em perpetuidade será sua. Então, de modo bem apropriável, uma ênfase comparável a respeito do papel da obediência é encontrada em associação com a aliança da redenção também. A restauração do homem caído depende do ato de obediência de Cristo, o segundo Adão. O primeiro Adão falhou. Ele deveria obedecer, mas não obedeceu. Mas no pacto da redenção, na nova aliança, o trabalho de Cristo é diferente do trabalho do primeiro Adão. Cristo permanece obediente até o fim. Somente essa obediência radical, visceral, pode fornecer a base para a restauração do homem culpado de desobediência radical e visceral. Nisso se encontra o significado do drama encenado no Getsêmani. Cristo, o segundo Adão, lutou com a exigência da obediência radical. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. 3 vezes, irmãos, em grande agonia, Cristo lutou com esse ponto máximo de decisão. É isso que nós vemos.
Mas num evidente progresso de obediência, ele se moveu de se é possível, passe de mim esse cálice, para se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E no fim, para não beberei eu porventura o cálice que o Pai me deu? Embora fosse filho, como diz o autor de Hebreus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Porque foi obediente até a morte, então Cristo pôde salvar todos que vão a Deus por intermédio dele, pelos méritos dele. As alternativas máximas da aliança da criação são claramente explicadas. Esse relacionamento entre o homem e seu Criador pode ser claramente descrito como um pacto de vida e morte soberanamente administrado. Maldição e bênção, vida e morte. São essas as alternativas com as quais se defrontou o homem sob a aliança da criação. Ele não tinha grandes opções. Era obedecer ou desobedecer. Era colher da maldição pela desobediência ou provar da bênção pela plena obediência. O resultado se concentra no teste probatório. No dia que o homem comer do fruto proibido, ele certamente morrerá. Gênesis 2:17. A violação das estipulações da aliança da criação não pode resultar senão em morte. Violou a aliança, morte, certamente morrerás. A alternativa de bênção se encontra inerentemente relacionada à presença da árvore da vida no jardim. Gênesis 2:9. É difícil determinar o papel exato dessa árvore em relação a essa experiência do teste e prova do homem, porque a gente não tem grandes explicações. Mas quando a gente observa que foi negado ao homem o privilégio de comer dessa árvore em consequência do pecado, nos parece que a árvore da vida representava o poder de sustentar o homem em uma condição particular, ou seja, numa condição de vida. Aparentemente, a árvore da vida simbolizava a possibilidade de ser sustentado na condição de vida e bênção sobre a aliança. Se o homem tivesse passado no teste prova, ele viveria para sempre sobre os cuidados e a bênção de Deus. Esse sinal da bênção perpétua reaparece na imagem bíblica da consumação. Gente, veja só como isso é maravilhoso. Adão peca, ele quebra a lei. Jesus Cristo cumpre a lei, morre, ressuscita, está à destra de Deus Pai, foi nos preparar lugar. A árvore da vida, então, aparece uma vez mais. Dessa vez, aparece uma variedade de 12 frutos diferentes, proporcionando o frescor de vida de acordo com cada mês do ano, Apocalipse 22:2. Concluindo, a ênfase no sangue, na fé bíblica, é geralmente considerada como um elemento de primitivismo que a gente precisa ficar desculpando, que a gente precisa ficar dando desculpas. Mas o penhor da morte, irmãos, envolvido na aliança da criação, torna essa ênfase obrigatória. Uma vez que essa aliança foi violada, não se pode achar outro meio de escapar da maldição da morte, senão mediante uma substituição de sangue. Somente na medida em que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, leva sobre si mesmo a maldição final da aliança da criação, é que a restauração final do povo de Deus pode ser realizada. Eu espero profundamente que todas essas verdades que fluíram aqui, a esperança que nos aguarda dessa cidade bendita com a árvore da vida plantada em seu meio, eu espero que essas coisas possam de alguma maneira fazer sentido no seu coração e te encorajar a viver cumprindo os aspectos gerais e focais da aliança da criação. Que Deus te abençoe.